E a gente precisa ter coragem para construir esses limites. É a gente que diz quem entra, é a gente que diz quem é permitido ficar, é a gente que nega também quem pode e quem não pode continuar na nossa vida. E eu acho que o mais difícil é sustentar isso mesmo quando alguém não gosta, alguém reclama, alguém fala que você sumiu, né? Alguém fala que você já não é mais a mesma pessoa. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Ó, hoje a gente vai falar dentro do buraco. O buraco da Tijuca. Bora com a gente. Não sei se é muito seguro, mas parece ser mais seguro do que lá em cima na superfície. Bora. Aí, olha como é que é. Aí vai, vamos ver onde a gente vai sair. Mas eu queria comentar sobre uma coisa muito doida. Esses dias eu fui no consulado com o Pedro para resolver umas questões que daqui a pouquinho eu vou contar sobre o que é. E assim que eu saí do Uber, a gente saiu do Uber, um monte de gente em cima da gente, assim, abordando a gente, perguntando: é só pra você? Ah, é pra ele também? Vocês já precisam de guarda-volume? Vocês precisam disso? Precisam daquilo? Tipo, em frente deixa eu contextualizar pra vocês entenderem. Em frente ao consulado, quer dizer, do lado, na parte lateral, tem uma empresa que que presta serviços para quem está ali na fila. Tipo, uma Xerox, um acesso ao e-mail com Xerox, que alguém precisa de alguma documentação que esqueceu, guarda-volume, porque lá dentro não pode usar aparelho eletrônico, celular, relógio, essas coisas. É cheio de regras. Então, tem tipo uma papelaria, uma espécie de papelaria, mas tem um monte de gente que trabalha para essa papelaria, que fica na fila do pessoal que está esperando, abordando as pessoas para querer vender serviços e produtos nesse sentido. E aí que entra o assunto que eu quero falar para vocês. Que existe uma coisa assim, uma arte silenciosa, que às vezes a gente só aprende muito depois, de muito desgaste na vida, né? Que é o quê? Estabelecer limites. Tem a ver com esse assunto, desse monte de gente me abordando, assim, tô usando isso como metáfora para falar com vocês. Um monte de gente chegando assim em cima da gente, empurrando o serviço, empurrando produtos, empurrando, sei lá, na nossa vida. Quantas vezes a gente se sente assim, né? O que é isso? Metrô. Gente, eu tô sentindo o metrô no meu pé. Não sei se vocês conseguem ouvir porque tem cancelamento de ruído no microfone. Mas eu tô sentindo assim um barulho muito bizarro, parece que vai explodir. Mas é o metrô lá embaixo. Essa experiência é uma experiência que eu queria contar pra vocês. E aí eu fiquei tão, assim, chateada com aquela situação, que eu falei assim, eu vou sair, vou levar seu celular, tudo que você precisa, e vou sumir daqui. Porque se eu ficar aqui mais um pouquinho, eu vou dar um soco na cara de alguém, porque eu não aguento mais alguém me perguntar se eu quero guardar meu celular, porque não pode entrar com o celular. Eu já sei, eu não vou entrar no lugar. É ele que vai. Mas toda hora chegava uma pessoa diferente. Gente, sério, tinha umas 14 pessoas oferecendo serviço lá dentro daquele estabelecimento, né? E isso foi me deixando nervosa. Porque eu tenho os meus próprios limites, né? E naquele momento eu não queria nem ser incomodada com esse tipo de pergunta, né? Então eu peguei e saí dali. E fui pro Starbucks, que tem do outro lado, que é um pouco longe, mas pelo menos ali eu não ia ter um monte de gente me perguntando se eu quero Xerox ou se eu quero guardar volume. Eu não queria. Conseguiu escutar o barulho? Tirei aqui o microfone pra vocês ouvirem. Mas acho que não dá pra ouvir, não. A gente veio de lá, nem sei quantos metros tem de distância, mas deu uns 10 minutos de caminhada, mais ou menos. E agora a gente já vai sair aqui, ó, perto do metrô. Cara da ótica, dá um oi aqui. Ai, meu amor. E agora, ó lá, metrô. Só que uma parte antes da roleta, né? Que metrô é esse? Uruguai, eu acho. Acho que é Uruguai, da Tijuca. Tem a escada. Tem a escada pra sair, né? Vai chegar na rua agora. Não sabia. Não sabia. Agora a gente vai sair aqui. Deixa eu filmar essa saída aqui pra vocês saberem também. Achei tranquilo passar ali. Aqui é o metrô, Uruguai. Nossa, que legal. Aqui as entradas do metrô. Agora aqui na rua, precisa aguardar. Aqui. Tchau. Aí, olha, me fala se tem condição uma coisa dessa. Ó. Né? Depois de andar no buraco. Aí falando sobre estabelecer limite em qualquer tipo de relação, né? Humana que a gente tem. Seja familiar, seja romântica, seja de amizade,
Esses limites são os que definem o espaço seguro onde a gente pode existir de forma plena, de forma tranquila, de forma leve. E sem eles, deixa eu tentar colocar o celular aqui. Sem esses limites, a gente vira um território livre de projeções, de expectativas dos outros. Na verdade, só dos outros, né? Agora deixa eu comer meu açaí, depois a gente continua conversando, tá bom? Deixa eu ver como é que tá esse dele aqui. O que tem aí? Creme de amendoim, açaí com guaraná. Tem uma bola de sorvete de morango. É amarena. Amarena, É isso. uma... Eu descobri recentemente que é um tipo de cereja E outra guerguerada. é um abacaxi. Tá. Abacaxi com E o meu é o quê? Chocolate, como sempre. Açaí, aquele morango premium, que é maravilhoso. Algumas marcas fazem isso aí, eu adoro. Uma marca não, um sabor novo, chamado cappuccino, nunca tinha provado. E cereja. Ó, quantas calorias foi? Vamos ver como que tá aqui. Quanto tá? Isso. 8.000 passos. 8.000 passos, caraca. 81 minutos de que... exercício. Nossa. A meta é 30. Eita. 477 calorias. A minha é 500. E aí, chegando aqui em casa agora, pra gente conversar aqui. Por exemplo, no meio artístico, é muito comum que a gente precisa sempre estar disponível para as oportunidades. O que significa isso? Você tem que fazer um networking, você tem que permitir com que alguém te ligue em determinado momento, porque pode ser um trabalho novo. Você tem que, às vezes, abrir mão do limite, desse tipo de limite que você impõe para você. Eu sinto isso, que no meio artístico existe uma possibilidade maior de ser invadida, vamos dizer assim, né? Porque as oportunidades, é isso que eu quero dizer, às vezes elas não batem duas vezes. E que se você disser não, naquele momento, você pode estar sabotando isso. E de tanto ouvir isso, a gente acaba acreditando que é assim. Aí a gente se empurra para fora do próprio espaço que a gente cria e se convence de que a vulnerabilidade ela é obrigatória, mas ela não é. E assim, disponibilidade não significa submissão. Generosidade não significa um autoabandono de si. E estar aberto para o mundo não significa deixar essa porta escancarada o tempo todo. Que a hora que der na telha da pessoa de me ligar, pode me ligar a hora que ela quiser, afinal de contas, é trabalho, né? E às vezes a porta não vai se abrir duas vezes da mesma forma, né? Sabe isso? Voltando a falar sobre o consulado, para vocês entenderem melhor também o que a gente percebeu, né? Peraí, deixa eu pedir para ele falar com vocês, porque a forma como ele fala, eu acho incrível. A forma como ele construiu essa narrativa sobre o consulado, acho que pode ser bem legal para você também ouvir a perspectiva dele. Esse vídeo é sobre limites e a gente estava falando sobre as características do consulado. Eu queria que você falasse um pouquinho dos limites que eles impuseram aqui no Brasil, como que funciona. O que você viu da estrutura? Como é que você leu a estrutura do consulado? O que você sentiu? Olha, eu acho que eu posso resumir da melhor forma possível, comparando com a Lady Gaga no Rio de Janeiro. Ai, cara. Que é o seguinte, a Lady Gaga, ela conseguiu a proeza de bater recorde de público aqui no Rio de Janeiro com uma simples prática, que era o quê? A escassez. Muita gente falou mal da Lady Gaga, nossa, muita gente acabou, né, tentou acabar com a imagem dela, mas ela conseguiu uma coisa extraordinária. Essa mesma galera que falou muito mal estava lá no show. Uhum. Isso tudo com a escassez, né? Simplesmente. Ela chegou no Brasil, impôs as regras dela, apagaram as luzes do aeroporto porque ela pediu, e aí chegou no hotel, ela não falou com fã, não apareceu em janela. Acho que se ela apareceu alguma vez, assim, foi muito rápido, né? Eu também acompanhei pouco, mas enfim. Basicamente, ela exercitou a escassez no público dela. Porque quando ela foi fazer o show, nossa, aí o pessoal vibrou, o pessoal foi à loucura. Eu acho que se ela tivesse dado as caras antes, né, toda hora ali, conversando com fã, até as pizzas, né, que o pessoal falou que ela comprou, parece que não foi ela que comprou, parece que foi um comediante que estava hospedado também no hotel. Foi o comediante que comprou as pizzas e entregou dizendo que era da Lady Gaga, e depois ele desmentiu tudo, né, só pra dizer, não foi ela não, fui eu. E o povo pensando que foi a Lady Gaga que deu a pizza, né, enfim. Essa eu não sabia. Mas o consulado é basicamente isso. Todo mundo ama a cultura americana em algum nível, todo mundo ama os Estados Unidos, por mais que falem mal,
por mais que os Estados Unidos tenham os seus defeitos, cara, no fundo, a pessoa ama a América do Norte. Todo mundo quer ir pra lá. E os Estados Unidos, quando eu fui pro consulado, cara, era, assim, um ambiente intimidador até. É muito intimidador. Assim, é um ambiente seríssimo, muito sério. O ambiente, até por dentro do ambiente, são cores que, assim, marrom, cinza, com televisores, né? O pessoal, pô, tudo em fila, assim, enfileirado. Cara, é um ambiente, assim, bem esquisito. Até a porta, né? O primeiro contato que você tem quando entra lá você mesmo tem que puxar a porta para entrar. O segurança nem faz esse trabalho para você. Tem os seguranças, né? Uma renca de segurança para todos os lados. E a porta dessa grossura aqui, né? Acho que, sei lá, tinham 2 mãos assim de espessura de porta, né? Toda a estrutura ela foi criada para intimidar. Ela quer mostrar força, ela quer mostrar distância. Isso é uma coisa que eles conseguiram fazer muito bem, demonstrar força e poder. Porque isso é visual, né? Visual e sensorial também, porque lá dentro é fila para você passar pela triagem, fila parece que você tá no matadouro, né? Indo pro abate, né? Igual os boi e as vaquinhas lá indo para virar churrasco, né? E quando você é entrevistado, nossa, você já sente todo o peso ali da responsabilidade, né? De você saber que você pode ser recusado um visto. Lá você consegue visto de turismo, né, para visitar familiares, né, ou só se divertir, que é muito difícil ser aprovado, né, para algumas pessoas. Sim. E também visto de trabalho. O visto de trabalho, pior ainda, porque você precisa do emprego. Então, se você for reprovado ali, meu amigo, não tem discussão. Você chegou contando sobre isso dessa forma. O ambiente, ele é tão opressor, a palavra, né? Sim. Ele é tão opressor que ele não te dá o espaço de você reclamar. O seu visto foi negado. Você engole seco. Isso era não assim, tem argumento mais. Isso era o mais bizarro. Acabou. A pessoa, bizarro. Ela se sente coagida de reclamar, de questionar o porquê. Exatamente. Entende? Então, assim, As reações, eu acho que você falou, as reações são a melhor parte. Porque você via a reação de quem era rejeitado, quem foi reprovado. Você via, né, a reação das pessoas. Ou seja, a pessoa foi reprovada, e elas não podiam reagir. Engolia seco, virava as costas, pegava a pastinha com o documento e ia embora. Não tinha rebeldia, não tinha protesto, não tinha nada. E as pessoas que foram aprovadas, parece que elas estão entrando numa área VIP, parece que estão entrando num camarote. Pagaram pra pessoa entrar no camarote, a pessoa não gastou nada pra entrar no camarote. Thank you. I love you so much. I hope you have a better day in your life. Thank you. I hope you have a beautiful day. Por causa dos limites que foram impostos. Então, aí voltando sobre o assunto, exatamente. Eles conseguiram construir isso. Entrar aqui é difícil. Na cabeça das pessoas. Eles conseguem comunicar isso de todas as formas possíveis. É verbal, é visual, é sensorial. De todas as formas, você é cercado por essa energia de limites. Aqui existem limites. E você não pode agir como se você estivesse na sua casa. Exatamente. Aqui você vai agir segundo as nossas regras. Então, essa metáfora que eu quis trazer para vocês, até usando a sua experiência, e essa sensação também que eu tive na entrada, né, das pessoas querendo invadir o meu espaço pessoal, trazendo isso como metáfora para a gente entender, para mim, isso me trouxe muitas lições, né? Contribuiu para algumas que eu já estava estabelecendo na minha vida, sobre lições em relação a limites que a gente precisa impor, seja com qualquer pessoa, seja com família. Eu tô falando até de limites, gente, emocionais, porque a gente esquece de lembrar que eles existem também. Já falei em outros vídeos aqui que eu sou uma pessoa que absorvo muito problemas que não são meus. Ainda mais se tratando de família, às vezes eu tendo a absorver muita coisa. Então, assim, a gente saber impor esses limites também emocionais dentro desse contexto é muito importante. A porta é grossa. E poucos vão passar. Os seguranças são brabos, são visíveis, são intimidadores. As pessoas mesmo frustradas, né, lá, elas se continham. Elas não podiam esboçar o que elas realmente estavam sentindo, os questionamentos internos que elas deviam ter. Por que falaram não pra mim? Por quê? Mas elas tinham respeito. Esse tipo de comportamento foi estabelecido que é para ser dessa forma. E se você não agir assim conforme a gente quer, você vai ser rejeitado na porta. Aí mesmo que você não tenta nem a segunda, que você não vai passar, porque a gente já tá te gravando tua cara.
tá? E aí o sistema mesmo já lê tua cara, a gente já vê lá a notificação que, entendeu? Esse aí é problema, ele gosta de arrumar problema, então Então aceitar isso. Mas é isso, amor, obrigada. Por enquanto é isso. Então, a gente vai soar egoísta e não tem problema nenhum, né? Se é pra uma coisa importante pra gente, se é pra gente se proteger de algumas coisas, que seja então, né? Eu tô amando esse creme da Nivea. É um hidratante em gel. Ele é muito bom. Ele tem ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. É um gelzinho. Ele não fica colando, nem fazendo suar depois que passa, sabe? Quem tá realmente disposto a entrar e ficar na sua vida, vai seguir o processo certinho. E vai achar o máximo, vai comemorar quando conseguir o seu sim, a sua aprovação. Obrigada por vocês ficarem aqui até o final. Obrigada por todo mundo que manda comentário pra mim, eu fico muito feliz. Pode mandar sugestão de vídeo aqui também, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Até o próximo. Beijo.